Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Uma ótima tarde de segunda para você. Estamos chegando para mais uma semana e para mais um Fagulhas de Luz aqui pela 87 FM todos os dias ao meio-dia e no canal Sidney Fernandes, escritor espírita no YouTube, às 17 horas. Boa tarde, Sidney. Como foi o seu final de semana? Maravilha! Boa segunda-feira a todos! Estamos falando ainda, do livro de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Semana passada, Sidney, você disse que o Galton, você contou, que o Galton relatou uma história de um rato para um amigo ateu para desenhar uma situação. E esse amigo ateu aceitou de bom grado essa história? Ele se convenceu? Como foi, Sidney? Normalmente, o médico, o psiquiatra, Dr. Galton, ele não fala em religião, não fala em espiritualização, mas tratava-se de um amigo de infância. E ele foi chamado para fora do consultório. O rapaz estava passando no aeroporto lá de Porto Alegre. E eis que, a partir dali, Galton fica preocupado com um amigo que havia se afastado da religião. E ele, assim, com uma obrigação de irmão, passou a trocar correspondências eletrônicas, e-mails, com esse rapaz. E ele estende-se e fala assim longamente da experiência pessoal dele. Olha, Theo, ele não estava realmente com a intenção de converter o rapaz para a sua religião, mas queria incutir nele um pouco de espiritualidade, o que é diferente de religião. Aliás, quem leva a sério uma religião, a tendência é que espiritualize a sua vida. Mas não há necessidade de alguém ter uma religião católica, evangélica, espírita, umbandista, messiânico, budista, para espiritualizar-se. O importante é que você cumpra as recomendações divinas, esteja em paz com a sua consciência e possa colaborar com essas leis divinas, trazendo calma para a sua vida. Foi o que o Galton tentou passar para esse amigo ateu. E ele achou que a coisa não ia dar em nada. Olha, até o rapaz voltou para Porto Alegre, procurou o Galton e disse a ele sinceramente: olha, eu não sou aquilo que eu falei. E eu, depois das suas palavras, eu me recordei com saudade e preocupação dos felizes momentos que passamos juntos na meninice, na juventude. Reconheço que me afastei da religião. Olha, Galton, se a religião que você tem, que você abraçou, deu a você essa paciência e disposição para aclarar minhas ideias, eu estou aqui de volta para readquirir o norte da minha vida. Então, Theo, não é um caso de conversão para uma religião, mas é o despertar de um indivíduo que estava afastado de qualquer atividade em favor do semelhante, do próximo. Ele reencontrou-se com as palavras de Galton, o caminho para levar adiante. A religião nos facilita esse trabalho, mas Galton simplesmente passou a ele o que havia lhe feito bem. Ali ele estava de volta e pediu para Galton permissão para compartilhar da sua religião, e era o filho pródigo que voltava. Então eu acho que é uma lição para nós, Theo, quando temos ao nosso lado uma pessoa com a qual temos alguma liberdade, consideração, um irmão, um primo, um amigo querido que está se afastando do bem, é bom que a gente estenda as mãos para que esse indivíduo volte para o bem e para a verdade, Theo. Estamos fazendo perguntas ao Sidney sobre o seu livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros, livro recém-lançado pelo Sidney, abordando espiritualidade e também medicina. Sidney, conte o caso, você cita aí no seu livro, de uma cura quase milagrosa, e essa cura aconteceu dentro de um templo evangélico, Sidney. Como foi isso? Bem, para nós espíritas não existem milagres, que seria a derrogação da lei da natureza. Coisas que nós não explicamos ainda é porque não conhecemos bem todas as leis da natureza. Então, feita essa ressalva de que não seria propriamente um milagre, mas a ajuda da espiritualidade, é um caso de uma menina que sofre funções digestivas muito sérias
com obstrução mecânica, um diagnóstico preocupante. Ela pertencia a uma família evangélica que, assim, completamente descrente do que a igreja podia fazer para ela, afastou-se da religião. Então, quando eles fizeram essa consulta com o Dr. Galton, a primeira coisa que ele fez foi fazer com que a família voltasse a frequentar os cultos da igreja evangélica. E, a partir daí, ele começa a orar, pede ajuda dos irmãos do seu centro espírita. Você sabe, já contei anteriormente, que ele tem muita amizade com um padre católico chamado Padre Zezinho, e eles foram convidados para participar de um culto. Eles foram bem quietinhos, discretos, não disseram quem eram, e estavam participando do culto evangélico em favor dessa menininha que estava doente. E qual não foi a surpresa? O pastor Murilo, fazendo aquele culto especial, um pastor muito aberto, de muita sensibilidade, no momento em que foi começar a oração em favor da menina, eis que o pastor chama-os todos lá na frente. Ele conhecia o Padre Zezinho, já sabia que estavam ali alguns espíritas, e ele, descontraído, sem qualquer preconceito religioso, faz uma roda em que todos, em círculo, dão-se as mãos. Eram 3 espíritos que estavam ali, estava o Padre Zezinho, estava o Zé Carlos, o oftalmologista evangélico, e o pastor evangélico, o pastor Murilo. Então, ele fez uma oração muito bonita, e aí eles perceberam que das mãos, nós tínhamos ali Ana Clara, que é uma médium vidente, das mãos, dos braços estendidos do grupo, de repente começaram a sair fibras de luz, jatos de luz, e a coitadinha da menininha, de repente, desferiu um longo gemido de alívio. Todos ali tinham certeza que aquele magnetismo havia o envolvido de tal forma que era provável que aquela criatura tivesse sido abençoada com a cura. Os fiéis mais sensíveis começaram a verter lágrimas. Olha, Theo, para resumir, no dia seguinte, os médicos não sabiam o que havia acontecido, mas a menina estava curada. Então, fica aí a ideia, Theo, de que a bondade divina não encontra barreiras, não há limites, não há fronteiras, ela pode se concretizar em qualquer lugar. E nós, homens, devemos superar as nossas barreiras religiosas e dar-nos as mãos em favor das criaturas que precisam da nossa ajuda, Theo. O que fala Terezinha de Oliveira sobre os milagres que o Espiritismo faz? Bem, Você Terezinha cita isso no seu Oliveira livro, né? já desencarnou, mas uma das mulheres mais significativas, moradora de Mão Cheia, escritora da cidade de Campinas. E ela escreveu um tema bem interessante. Ela fala dos milagres que o Espiritismo faz. Eu vou ler rapidinho, Theo, o que ela escreveu, para mostrar aquilo que nós já comentamos no programa anterior. Na verdade, nós espíritas entendemos que não existem milagres, não há derrogação da natureza. É que nós não conhecemos certas leis naturais ainda. E aí dá a impressão que é algo assim miraculoso, sobrenatural. Terezinha Oliveira diz assim, que o Espiritismo coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais com os quais se torna possível acionarmos certas leis naturais e produzirmos alguns fenômenos que ajudem ao próximo e a nós mesmos. Mas quem for atrás do Espiritismo só para obter cura imediata de seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto seus problemas materiais, poderá ficar decepcionado, porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. E o Espiritismo não tem por finalidade principal a realização de fenômenos, mas sim o progresso moral da humanidade. O maior milagre que o Espiritismo faz não é tirar problemas e dores do nosso caminho, é explicar-nos o porquê das coisas e ensinar-nos como podemos melhorar a nós mesmos para gerarmos efeitos felizes. Então, é uma explicação muito boa que a Terezinha Oliveira nos traz, dizendo que
a doutrina espírita às vezes decepciona as pessoas que querem uma chave mágica para resolver seus problemas, quando, na verdade, Theo, o espiritismo sempre orienta que vai depender do esforço de renovação de cada um. Quanto melhores formos, quanto mais vitórias tivermos sobre as nossas más tendências, quanto maior renovação interior nós conseguirmos cultivar, mais méritos teremos. Enfim, o Espiritismo ensina, Theo, que não há almoço grátis. Não dá para alguém resolver o nosso problema. Nós temos que resolver as nossas dores, as nossas doenças, com a nossa renovação interior. Você costuma dizer aí que os nossos gestos infelizes respingam na nossa alma. É isso que tem que ser feito. Nós temos que limpar a nossa alma para pararmos de ser infelizes e ter doenças. Quando assim fizermos, naturalmente, esses supostos milagres acontecerão em nossas vidas, Theo. Hoje, às 17 horas, você confere novamente esse programa no canal Sidney Fernandes, escritor espírita, lá no YouTube. Se você perder algum Fagulhas às 12 horas de segunda a sexta aqui na 87, às 17 horas, você pode revê-lo em vídeo no canal do Sidney. Sidney, em seu livro, estamos fazendo perguntas ao Sidney sobre o livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Sidney, o conhecimento realmente é a luz que liberta? Olha, Theo, realmente a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, é uma frase que deve ser levada a sério. Eu acabei de escrever um artigo sobre mediunidade, em que eu mostro que muitas pessoas que têm visões, têm preocupações, de repente mudam de humor, começam a ouvir sons, pessoas que têm uma sensibilidade exacerbada, que procuram o centro espírita para esclarecer isso. E aconteceu isso com Patrícia, quando entrou na casa espírita Emmanuel, acompanhada dos seus pais. E eis que foi logo expondo os seus problemas, dizendo que ela tinha muito medo, e o entrevistador, ainda bem que caiu com um entrevistador muito experiente, calma, minha filha, medo do quê? De não voltar das minhas viagens. Essa menina tinha desdobramentos espirituais, Theo. E, de repente, quando o orientador, o entrevistador, tentou esclarecer que, às vezes, porque ela narrava, tinha encontros com a sua avó e com o seu avô. A mãe ficou escandalizada. Nossa, essa menina está vendo gente morta, isso está certo? Na nossa igreja é proibido até falar nesse assunto. Então, o pai da criança foi mais sincero, mais equilibrado e ouviu claramente o que estava acontecendo com aquela criança. Então, gradativamente, o entrevistador falou: olha, nós temos vários casos em jovens que, dotados de certa sensibilidade, em alguns, com o limiar da puberdade, isto é, com o passar do tempo, esses fenômenos desaparecem. Outros demonstram mais segurança, com muita sensibilidade, passam a confiar mais nos guias espirituais e, dependendo do seu comportamento, passam a administrar melhor o fenômeno. Enfim, deu uma aula ali de espiritismo para aquelas criaturas do fenômeno mediúnico, que o entrevistador percebeu que eram pessoas que não entendiam nada sobre o assunto. Aí a mãe falou: o que nós devemos fazer? Continue frequentando a sua igreja. Olha só, não trouxe essas criaturas para o centro espírita. Continue frequentando a sua igreja, mas entendendo que não basta rezar. Todos nós temos que vigiar nossas palavras, nossos atos e procurar a cada dia ser um pouco melhores. Então, foi a orientação passada, mas eu posso lhe assegurar, Theo, que o pai da menina ficou tão interessado nas palavras do entrevistador que no dia seguinte ele estava ali querendo saber como ele poderia participar dos cursos de orientação que eram ministrados para conhecer melhor os fenômenos que estavam atormentando a sua filha. Enfim, foi uma mão que se estendeu
para mais alguns sofredores, Theo. Então, Sidney, em seu livro você fala de uma experiência de André Luiz. Qual é essa experiência que você cita em seu livro, Sidney? Quando ele morreu, ele ficou quase 8 anos numa região tenebrosa, muito escura, e eis que lá nessa região, o pessoal, assim, em volta dele, costumava pressioná-lo, dizendo que ele havia se suicidado, chamando-o de suicida. Ele achava que aqueles espíritos perturbados não sabiam o que falavam. Mas eis que ele, quando é recolhido pela espiritualidade, é examinado por um médico, Dr. Henrique de Luna, e ele ouviu do médico exatamente a mesma coisa. Ah, meu filho, que lamentável você tenha vindo pelo suicídio. Mas eu não me suicidei. Mas aí ele teve consciência de que, embora a sociedade aprovasse certas atividades, certas atitudes, perante a justiça divina, era um desrespeito que ele tinha em relação ao seu próprio corpo e à profissão de médico que ele havia abraçado. E ele, embora fizesse muito bem para as pessoas, não era exatamente assim uma pessoa, um modelo de espiritualidade, nem tinha mesmo religião. Então, o médico esclareceu que ele tinha, na verdade, não tinha exercitado alguns princípios de fraternidade, de fidelidade conjugal, o trato em relação aos pacientes. Será que ele havia procurado evitar a cólera, a maneira agressiva de falar no trato com os semelhantes? Será que ele se abstivera de ofensas? Será que André, aqui como médico, aproveitara todas as oportunidades de construção de patrimônios na esfera física? Será que ele havia utilizado todas as chances de trabalho? Ele se prevenira contra excessos alimentares e alcoólicos? Empenhara-se na reforma íntima? Então, essas perguntas foram feitas por André Luiz para si mesmo e, infelizmente, as respostas foram quase todas elas negativas, Theo. Então, André jamais esperava que iriam lhe pedir contas desses episódios aqui na Terra, que ele havia cometido aqui na Terra, e eram coisas tão simples, mas que ele achava que estava fazendo certo. Perante a sociedade brasileira, estava tudo certo, mas perante a justiça divina, o esforço, o respeito para com o seu organismo, não. Daí ele ter sido considerado um suicida quando chegou lá na espiritualidade, Theo. Então, coloquemos as nossas barbas de molho, né, Theo? Para não agirmos como agiu o André Luiz quando estava vivo aqui na Terra. É verdade, Sidney. E o programa Fagulhas de Luz vai ficando por aqui nessa semana, mas faço um convite a vocês. Logo mais, às 15 horas, no Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, e também na página do Sidney Fernandes e no canal do Sidney Fernandes, escritor espírita, programa Pinga Fogo. A gente fica por aqui, volta segunda-feira. Um bom final de semana, Sidney. Muito obrigado. Meu abraço ao Paulinho Ferreira, que já está aí no estúdio esperando para entrar. Um abraço a ele, a todos que estão nos ouvindo. E até segunda-feira, um bom final de semana para todos, Theo.